18 de outubro de 2025, neste sábado da 28ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores, minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado. Muito bom dia, vos saúdo com a paz, obrigado, gratidão. E não esqueçam, vocês que me seguem nas redes sociais, de curtirem esse material, né? E compartilharem com mais pessoas. Louvado seja Deus, sabadou, minha gente, sabadou. Nós vamos, antes de proclamarmos o texto de hoje, refletir sobre essa liturgia belíssima dessa festa litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lucas Evangelista. Quem foi São Lucas? São Lucas Evangelista foi um dos 4 evangelistas que escreveram os evangelhos do Novo Testamento, né? Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor do Evangelho de Lucas e também o autor do livro dos Atos dos Apóstolos. São Lucas, é importante nós entendermos, ele não foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, mas foi um importante companheiro e também discípulo, tá? Lucas provavelmente nasceu em Antioquia da Síria, que é a atual Turquia, né? Provavelmente morreu entre os anos 84, 90 depois de Cristo. A tradição diz que São Lucas, ele era médico, escritor, também missionário, né? E nós vemos que nas gravuras dos evangelhos, São Lucas é representado por meio de um touro, que é um boi, né? Que é um símbolo do sacrifício, tá? Entre os 4 evangelistas, ele é representado por um touro. E hoje nós celebramos a sua festa litúrgica. Também hoje é o chamado Dia do Médico, né? Quero cumprimentar tantos médicos que eu conheço e rezar por todos os médicos, né? Uma profissão, dentre tantas profissões, uma profissão muito especial, né, gente? Aqueles mestres e sacerdotes que cuidam da vida biológica. Então é um dom de Deus, né? Que Deus abençoe todos os médicos nessa data do Dia do Médico, e São Lucas interceda por todos. Muito bem. O que tudo indica, Lucas ele não era judeu, mas era um gentio convertido ao cristianismo, tá? Isso era algo raro entre os escritores bíblicos, né? Por que nós achamos que Lucas não era judeu? Por causa da estrutura do seu texto, né? Dá a impressão que ele escreve para os gentios, né? Os pagãos que se converteram ao cristianismo, tá? Como sabemos que ele era médico, né? É só olharmos no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, que o apóstolo Paulo o chama de o médico amado, né? Por isso que nós temos essa informação da profissão de Lucas, tá bom? Então Lucas, ele acompanhou São Paulo, apóstolo, em várias viagens missionárias, e esteve com São Paulo em momentos difíceis, incluindo o momento de prisão de Paulo, né? Quando nós dizemos em relação à autoria dos seus livros, né? Um dos evangelhos sinóticos, o Evangelho de Lucas, destaca bastante a misericórdia de Deus, o papel das mulheres, a importância da ajuda, do auxílio aos pobres, aos marginalizados, né? Nos Atos dos Apóstolos, Lucas, ele
faz um relato detalhado da história da igreja primitiva, das missões dos apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, né? E como eu disse, Lucas ele escreve, ele se volta para um público não judeu, né? Então, porque o seu objetivo é mostrar a universalidade da salvação. Deus não veio somente para os judeus, né? Então a tradição atribui o evangelho de Lucas como um evangelho para os gentios, né? Então, hoje nós celebramos este santo tão importante. Mais uma vez, cumprimento todos os médicos, mas também aqueles de quem Lucas é patrono, os artistas, pintores, cirurgiões, escritores, que São Lucas interceda por todos. Muito bem, meus queridos, então nós vamos agora proclamar a palavra de Deus, a leitura primeira que a igreja propõe na sua liturgia diária, e depois refletir sobre esse texto na nossa vida. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para um ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, então nós hoje ouvimos a segunda carta que São Paulo escreve a Timóteo, tá? Por causa dessa festa, né? Quando a gente celebra uma festa litúrgica, a igreja troca a primeira leitura que estava sendo acompanhada corrente, né? E coloca um texto próprio. Por quê? Porque esse texto de 2 Timóteo fala de Lucas, né? Hoje é a festa de São Lucas, tá? Então uma carta, vamos entender um pouquinho a estrutura da carta. A segunda carta a Timóteo, ela é considerada o chamado testamento espiritual de São Paulo, né? E nesse trecho, Paulo ele relata o seu abandono por parte de alguns companheiros, sua solidão, né, vivida na prisão. Mas Paulo também dá testemunho de sua felicidade ao Senhor e da assistência divina. Então é um texto marcado por realismo, dor e esperança. Nesse texto, Paulo mostra o custo do discipulado, né? Mostra também a certeza de que Deus não o abandona, né? Então vamos acompanhar um pouquinho a exegese versículo por versículo. Olha só, o versículo 10, né? Hoje nós acompanhamos esse capítulo 4 de 2 Timóteo. O versículo 10 diz assim: Demas me abandonou, né? Nós olharmos Demas, segunda carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, Demas o abandonou amando o mundo presente, né? E depois ele fala do tal Crescente, né? Um nome estranho, né? Soa estranho para nós esse nome Crescente, né? E também de Tito, que foram enviados em missão. Então, o que nós vemos nesse contexto da segunda carta a Timóteo, né, que ele escreve?
Mesmo as pessoas mais próximas de Paulo, elas acabaram por abandoná-lo, né? Isso vale na nossa vida também, né, gente? A vida... Esses dias eu estava atendendo confissão de Crisma, né? Quinta-feira, anteontem. E eu dizia aos crismandos, eu falei, olha, vocês estão encerrando esse ciclo, né? Que é o ciclo da iniciação cristã. Então vocês conviveram com seus amigos crismandos, com catequistas, até mesmo com o padre. Muitas pessoas com quem vocês conviveram, elas agora vão sair da vida de vocês, né? Tem gente que vocês nunca mais vão ver, né? Tem pessoas que vocês vão ver quando vierem à igreja, e somente nesse espaço. E tem outras que vocês vão levar para a vida. E é bem a leitura de hoje, né? Paulo, ele se vê num momento de dificuldade, né? Diante da prisão, e ele vê que que muita gente se espalhou, né? Muita gente se espalhou. Demas o abandonou, Crescente foi para um lugar, Tito foi para outro lugar, né? É interessante. Por quê? A vida é constituída de ciclos. Pessoas vêm e pessoas vão, né, gente? A gente precisa ter consciência disso. E a gente precisa ter consciência também de quem de fato é para ficar, né? Porque senão a gente também fica... Há um tempo atrás já falei nas minhas reflexões, né? Porque senão a gente fica insistindo em alguns convívios e relacionamentos, e isso não é recíproco pelas pessoas. Não é legal, né? Uma verdadeira amizade, gente, eu sempre falo isso, ela exige reciprocidade. Reciprocidade, né? Vocês já devem ter experimentado isso, eu também já experimentei. Estar com pessoas, você convive com as pessoas enquanto você vai até elas. A hora que você para e deixa de procurá-las, elas não vêm até vocês. Isso não é amizade, né, gente? A amizade exige reciprocidade, né? Então, e cada um tem uma missão a cumprir, né? Nós estamos vendo porque vários abandonaram Paulo. Cada um seguiu o seu rumo, seguiu o seu destino, seguiu o seu caminho, né? Esses tempos atrás eu estava escutando uma música no carro e uma música que me faz lembrar meu tempo de estudo, de escola, né? De prezinho, depois ensino fundamental 2, 2, né? Depois o ensino médio. Quantas pessoas com quem eu convivi, tem pessoas que nunca mais eu vi, né? E teve umas que depois eu encontrei nas redes sociais, já vi que está com um monte de filhos, e cada um com o seu rumo, cada um com o seu caminho, tem o seu desfecho a partir das suas escolhas, né? E a vida é assim. A vida é assim. Não é verdade? Muito bem. Depois do versículo 11, vai dizer assim, só Lucas está comigo. É o Lucas, o evangelista, né? O único que permaneceu com Paulo, né? Há também uma referência, uma menção aqui nesse trecho, uma menção a Marcos. Marcos antes era rejeitado, né? Se nós olharmos os Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, versículo 37 em diante, né? Nós vemos a rejeição de Paulo em relação a Marcos, né? E agora ele diz, mas agora ele me é útil, né? Nós vemos o quê? Que a comunhão cristã, ela pode ser restaurada com o tempo, né? A fidelidade de Lucas contrasta com o abandono de tantos outros. Nós vemos aqui, né? Então, minha gente, Deus, ele envia pessoas fiéis nos momentos difíceis, e nós aprendemos que é possível recomeçar relacionamentos. Lucas é a imagem aqui nesse texto da fidelidade do amigo presente, do amigo que não abandona, né? Marcos aqui é a imagem
das pessoas que se distanciam, mas que a vida coloca novamente em nossa vida. Né? Acontece nos nossos relacionamentos. Acontece. Depois o versículo 12 vai dizer: Tíquico eu enviei a Éfeso. Né? Tíquico era um colaborador confiável que Paulo tinha. Né? E Tíquico representa aqui o cuidado que Paulo tem para com a missão. Né? Mesmo preso, Paulo está enviando, né, alguns membros para cuidar das coisas de Deus. Né? A preocupação do apóstolo. Nós vemos Paulo, minha gente, mesmo preso, ele quer cuidar da igreja. O quanto que esse homem amou as suas comunidades, né? As comunidades por ele fundadas. É impressionante. É impressionante. Depois ele pede para que seja trazida de volta a capa, os livros, os pergaminhos que ele esqueceu, né? E, enfim, como que significa essa? Traga-me de volta as coisas que eu preciso, né? Ou seja, mesmo os santos precisam de ajuda, né? Ele estava impossibilitado de buscar porque ele estava preso. Ele pede: tragam para mim de volta, que eu esqueci minha capa, esqueci os meus livros, né? Então, ele esqueceu em Troade, na casa de Carpo, esses livros, os pergaminhos. Traz para mim quando puder. Bonito, né? Então, mostra a disponibilidade do apóstolo em pedir ajuda, né, gente? Acho que se a gente tem amigos próximos de nós, a gente tem que se arriscar em pedir ajuda. Claro que se as pessoas não puderem nos ajudar, elas vão dizer, né? Mas quantas vezes nós nos fechamos de maneira soberba em nós mesmos, enquanto podíamos contar com aqueles que caminham conosco, né? Muito interessante. Né? E aí no versículo 16 e 17, Paulo ele vai falar assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. No fundo, gente, Paulo nesse texto está se sentindo abandonado, né? Na sua defesa legal. Mas ele não quer vingança. Né? Ele diz: o Senhor esteve sempre ao meu lado. Deu forças. Né? A presença de Deus é fiel. Né? Mesmo quando todos os homens faltam, aquelas pessoas que a gente pensava que estariam conosco, ao nosso lado em alguns momentos, que nos abandonaram, né? Mesmo diante dessas situações, Deus se mostra fiel e presente. Deus nunca falha. Né? E Paulo reconhece isso. Né? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas o Senhor esteve sempre ao meu lado. Né? Nos momentos de solidão, de julgamento. Né? Bonito isso. O que a gente não pode perder como perder, não deixar sair da consciência, né, gente? É que Deus está sempre presente junto conosco. Né? A crise espiritual e existencial que as pessoas têm vivido hoje é as pessoas equivalerem Deus com a miséria dos seres humanos, né? Seres humanos me abandonaram e Deus também me abandonou. Não. Se alguém me abandona, Deus permanece fiel. Deus nunca nos deixa. Isso é muito bonito. Então, esse trecho de hoje é um profundo testemunho de perseverança, de abandono, de fidelidade. O texto de hoje quer nos mostrar alguns pontos. Primeira coisa, o ministério cristão envolve perdas. Envolve também reconciliações. Pessoas se vão e pessoas voltam. É o ciclo da vida. Outra coisa, a presença de Deus ela é garantida mesmo quando os outros falham. Os homens são falhos. Deus é sempre, sempre, sempre fiel. E outra coisa, nós devemos cuidar uns dos outros. Devemos procurar a fidelidade até o fim.
mesmo quando nós não conseguimos, né? Agir como Deus, a fidelidade, né? Então, o verdadeiro consolo está em saber que Deus permanece ao nosso lado, especialmente quando nós somos deixados sozinhos. Sempre, gente, sempre. Muito bem. Que texto bonito, né? Que texto bonito para nós iniciarmos este fim de semana com muita alegria, né? Sabadou, sabadou. Aproveitem bem o fim de semana, o sábado, o domingo, o convívio com a família, né? Você que me segue pela Rádio Rainha da Paz, continue escutando uma boa música católica. E vocês que me seguem nas redes sociais, curtam este material, compartilhem, tá bom? Queridos, amanhã, domingo, será postada a homilia dominical, tá bom? Nós retomamos o programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Excelente fim de semana, excelente domingo. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.